Assista agora mais uma maravilhosa mensagem com o pastor Gessé Góes. Porque não tenho que me envergonhar do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser para os judeus, mas também pode ser para os gentios, ou os gregos, ou quem quer que seja. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé. Assim como está escrito, que o justo viverá pela fé, não é pela religião, é pela espiritualidade, pela revelação, descoberta que Cristo é o Salvador. Por isso que precisamos de crer. Enquanto o Antigo Testamento é o berço onde se deitaria o projeto da salvação, o Novo Testamento é a biografia, os feitos e a apresentação do projeto. Tudo no Antigo Testamento apontava, indicava, convergia para Cristo, certo? O Novo Testamento é a chegada. É por isso que chama-se Novo Testamento, que o Antigo foi passado. O tipo, o símbolo, o modelo, o croquis, o projeto, agora no Novo Testamento é realizado, com a chegada de Cristo. Então os evangelhos nada mais é do que a biografia de Cristo, os feitos, a apresentação desse projeto. Já a carta aos Romanos, essa que eu acabo de ler, é simplesmente um divisor de águas da espiritualidade na terra. A carta aos Romanos é o divisor da espiritualidade, tá certo? É o divisor da espiritualidade da salvação aqui na terra. Porque ele fala sobre espiritualidade da humanidade. Foi este livro que fez Lutero, ao ler, abrir os olhos. Quem era Lutero? Um monge, um doutor em teologia, um professor germânico, que ao ler a Bíblia comparou com o ritual, comparou com o culto, com o cerimonial e a pregação da igreja naqueles dias. Igreja conhecida como Igreja Católica. Compreende? Só tinha a igreja. Ele começou a observar que tinha alguma coisa errada. Havia um afastamento da espiritualidade. Tá certo? Então Romanos é a maior defesa da dispensação da graça, fazendo os homens entenderem o processo da redenção, fazendo os homens entenderem o processo da redenção, que é Cristo comprando os homens para libertá-los, comprando com o seu sangue carmesim, tá? Romanos é o livro de maior legado espiritual da igreja de Cristo, e ele é lido em um momento crítico da humanidade, terrível. Ocorreram 3 grandes revoluções na humanidade. A primeira, que eu considero as 3 maiores, a protestante, no século 17, e que chega ao auge, o ápice, no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero tem coragem de dizer: gente, isso aqui está errado. A espiritualidade não é esse mecanismo que estão a nos ensinar, este simbolismo que estão a nos ensinar. E naqueles dias havia um problema muito sério que fez Lutero se revoltar. Era a venda de indulgência. Aquele foi o período que a Igreja Católica tornou-se um império, porque as pessoas pagavam pelos pecados passados e pelos pecados futuros. E os bispos e os papas diziam: os pecados passados estão perdoados e os futuros também. Você já tem direito ao céu. Então se comprava a salvação, indulgência. E Lutero diz: isso está errado. Não é assim. Alguém já pagou por nós.
Cristo deu o seu sangue, a sua vida, para nos redimir, nos resgatar. Não é correto. E esta revolução ocorre exatamente em 1517. Aí teve a Revolução Francesa, né? No período de 1789 a 1799. E teve outra revolução, a chamada Revolução Industrial, 1760 a 1830. Mas esta revolução, escutem, chamada Reforma Protestante, foi a grande transformação cultural religiosa do mundo moderno. Vocês entendem por que é que nós estamos há 500 anos sofrendo? Gente, essa guerra que nós estamos atravessando atualmente, de perseguição, de intolerância, não é? Não começou agora não, de 20 anos para cá. Ela vem desde 1517. Por quê? Porque esvaziou um poder, esvaziou um sistema. Foi mostrado, ensinado que a salvação não era daquele jeito. E a Bíblia foi colocada na mão do povo, porque Lutero dizia, uma das 95 teses, Lutero dizia, não se pode deixar esse povo cego pregando no latim. Deixa esse povo ler a Bíblia na língua deles. Por que esse povo não pode ter o direito da salvação? Então houve um prejuízo muito grande, gente. Todo dia esse prejuízo aumenta. Não posso me aprofundar dentro da questão do establishment, do sistema, porque é risco, mas havia um motivo para toda esta multidão de cristãos existentes nesses últimos 500 anos ser escravo daquele sistema. Dinheiro. Né? Lembra de que quando Pedro e João chegaram à porta do templo, porta formosa, o paralítico chega para eles e diz o quê? Me dê uma oferta, me dê alguma coisa, eu preciso levar algo para casa. E eles disseram, não temos prata, nem ouro, mas aquilo que recebemos depois do Calvário, a gente tem para te dar. Isso o que é? O poder de Cristo Jesus. Levanta e anda. Ele levantou-se e andou. Né? É esse poder que salva, que transforma. Interessante é que conta-se uma história que a igreja ficou rica, cheia de ouro, mas não tinha mais poder. E nós estamos dentro desse espectro sendo questionado, não é? Por que que também a igreja evangélica perdeu o poder? Já que ela cresceu tanto. Nós estamos precisando de outra reforma. E quem mais tem atrapalhado? O povo. Porque o povo vai na onda de qualquer novidade que apareça na mídia. Qualquer novidade. Nós somos a sociedade do espetáculo, da visibilidade, do histerismo. Lutero disse uma coisa muito interessante. Fora da Bíblia, o que acontecer não tem base. E ele disse, pode acontecer milagres, mas se não tiver o apoio da Bíblia, sai de perto. O que é que Lutero queria? Que a igreja conhecesse a palavra. Esse sistema é tão profundo, é uma aula tão profunda, que se você observar, no Brasil quebraram a educação. Qual é a finalidade? Nossa briga para ter dinheiro todo dia para comer e para sobreviver, deixamos as coisas espirituais para o segundo plano. Este é o projeto. E agora o projeto não está tão mais escondido, escuso, já está bem visível. Que é o projeto de um governo único. Que tem a finalidade de manter um grupo médio, para o grupo médio manter um grupo pequeno. Isso é tão forte que eu não posso me aprofundar. Quanto mais a massa não tem conhecimento, melhor para ser escrava. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Lutero põe a Bíblia na mão de todo mundo, foi um período de maior intelectualidade que já se viu na terra. Os roceiros, agricultores, as pessoas que trabalhavam com pastoril, começaram a ler a Bíblia, viraram verdadeiros intelectuais.
A ignorância do conhecimento raiou a luz sobre ela, depois que a Bíblia foi colocada na mão das pessoas. A Bíblia muda o caráter do sujeito se ele quiser. Você viu que a leitura diz, para quem crê, se você tem desejo de reforma, a Bíblia te reforma. Se você tem vontade de mudar, a Bíblia te muda. Se você tem vontade de ser curado, a Bíblia te cura. Se você tem vontade de ser dinâmico, crescer, a Bíblia te faz dinâmico e ascendente. A Bíblia é fora de série, não é um livro qualquer. Esta é a raiva, a revolta. Porque o ser humano que conhece a palavra, ele é diferenciado e diferente. Ele tem outra ética, ele tem outra cultura. Então a reforma protestante foi a grande transformação cultural religiosa da época moderna. Porque rompeu a unidade do pseudo-cristianismo que imperava no mundo de então. Sacudiu os aspectos políticos e econômicos, como também científico e teológico. Tudo no mundo, tudo foi mexido, foi abalado. A corrupção espiritual, gente, existente pelo catolicismo, era o grande afã da ignorância do povo. Vocês sabiam que uma criança ali na Bela Vista, eu vi o padre Dir Costa rezando missa no latim? Criança, eu vi. E eu ficava olhando, não entendia nada. Entendeu o quê? Isso há 60 anos atrás, há 55 anos atrás, ainda sofríamos os recaldos da reforma protestante. Era proibido. Hoje você abre o aplicativo do celular, tem a Bíblia. Hoje você carrega a Bíblia do Novo Testamento dentro do bolso, dentro da bolsa. Você pode ler dentro do ônibus. Erra quem quer. Não tem versículo mais extraordinário do que João 8,32. Se você conhecer a verdade, você não será livre espiritualmente não, em todos os parâmetros da vida. Que a Bíblia organiza até como a gente bebe água. Organiza como a gente come. Organiza como a gente deve entrar na casa da pessoa que nos convidou. Nos organiza em todos os sentidos, gente. Nos organiza, a Bíblia é completa. É a palavra de Deus, gente. Gente, é o manual do fabricante. Você quer o quê? Conhece tudo da gente. Tudo. Era esse conhecimento que eles tinham medo. Então Lutero, esse monge, doutor em teologia, professor germânico, que ao ler a Bíblia comparou com esse ritual. E começou a exigir que fosse apresentado ao povo. Aí ele foi rejeitado. E ele afirmava que aquela indulgência era o pagamento monetário para se obter perdão de pecados. Não era correto. E como foi que ele descobriu? Quando ele leu Romanos 1, 16, 17. Põe de novo aí. Foi este texto, irmãos, que há 504 anos nos libertou. Foi esse texto, Romanos 1, 16, 17. Ele diz, por que eu vou me envergonhar? Se eu não estou errado. Por que eu vou me envergonhar? Por que eu não vou enfrentar o establishment do sistema religioso no mundo? Por quê? Se eu tenho consciência que é o poder de Deus, escuta isso, eu tenho consciência que é o poder de Deus, escute isso, para a salvação de quem crê. Ele creu, irmão. Irmão, o primeiro passo para a nossa vida ser transformada é crer. Você pode estar aqui dentro, mas se você está apenas assistindo e não crê, eu estou falando de graça para você. Mas se você resolver abrir o coração e crer, coitado do inimigo, ele já perdeu você. Glorificado seja o Senhor para sempre. Já perdeu você. Entenda isto. Não me envergonhe, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus. Gente, é o dínamo de Deus, é a dinamite, é a explosão que tira toda a crosta da incredulidade. Primeiro do que crer. Aí ele diz, não é só dos judeus não. A salvação não é uma prioridade dos judeus, não é uma propriedade exclusiva dos judeus. Para o grego e para quem crê, é para quem crê, gente. E ele diz algo muito interessante, dizendo que é no Evangelho, que é na palavra, que se descobre a justiça de Deus em fé, em fé. Vocês estão observando o que é a justiça de Deus? É a regulamentação do sujeito. Vocês não estão vendo aí a briga que está no Brasil? Tira esses textos bíblicos, arranca essas páginas, não dá para nós. Em outras palavras, tira a justiça de Deus. Não tira, irmão. Tudo na Bíblia é perfeito. Daqui a pouco vão tirar todas as páginas, a começar de Gênesis. Achei lindo a frase que eu recebi hoje, ontem. A frase dizia o seguinte:
Eu defendo a ideologia do Gênesis. Nós não estamos numa briga de ideologia de gênero, sim ou não? Estamos ou não estamos? Briga, destruindo nossos filhos. Achei muita inteligência de quem fez aquilo. Eu defendo a ideologia de Gênesis. E colocou lá o versículo e o capítulo. E criou Deus no princípio. Por que que nós estamos aqui? Por causa da justiça divina. O que é a justiça? É a normatização do ser humano. Mulher, com dores, tu terás filho. O que é a justiça divina? A normatização, a regulamentação dos homens. Marido, tu vai trabalhar feito um desgraçado. Para manter a casa, para cuidar da casa, para proteger a casa, para alegrar ela. Te vira. Não muda, irmão. Nós estamos numa guerra semelhante à guerra que Lutero viveu. Nós estamos vivendo a mesma coisa, o mesmo sistema de descrença da palavra, de tirar. Não, você pode ter a sua religião. Religião não salva ninguém, gente. Cristianismo não é religião, rapaz. Cristianismo é uma dimensão espiritual, é o cuidado do Criador para com a criatura. É Cristo descendo pela vontade de Deus para encarnar em Maria, nascer, sofrer o que nós sofremos no dia a dia e mostrar para nós que temos capacidade de superar, capacidade de vencer. Não é isso que está aí, cara. Não é, rapaz. Veja o que diz João 14,6. Ele diz, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, não existe outro mecanismo. Não existe, gente, não existe. Não há outro mecanismo.